Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estaremos começando mais uma aula do nosso Almoçando a Palavra nessa manhã. E nós estamos falando sobre o Espírito Santo esses dias. Sobre o Espírito Santo, sobre os símbolos do Espírito Santo. E hoje nós falamos na aula passada, segunda-feira, sobre o Espírito Santo como água. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a simbologia do Espírito como fogo. Amém? Então vamos aqui começar o nosso ensinamento da palavra nesta tarde, nesta manhã. O Espírito Santo, como eu disse aos irmãos, ele tem os seus símbolos na Bíblia Sagrada. E os símbolos do Espírito Santo é água, fogo, vento, óleo, pomba e selo. Esses são os símbolos do Espírito Santo. Nós falamos na aula passada sobre o Espírito Santo como selo, como água. E nós falávamos sobre Ezequiel, onde Deus diria aos israelitas: eu derramarei água pura sobre vós, falando do Espírito Santo. Em João 7:37, quando Jesus dizia aos seus discípulos: quem crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo como fogo. O Espírito Santo, a paz do Senhor, irmã Rosilene, irmão Gustavo. O Espírito Santo como fogo é um dos símbolos do Espírito, é o fogo. Assim como um dos símbolos do Espírito é a água, o Espírito também é fogo. Nós falávamos que quando Deus tira o povo do deserto, nós falamos em uma aula passada, que Deus vinha à noite em uma grande coluna de fogo, e esse fogo é o símbolo do Espírito Santo, guiando a igreja em tempos de escuridão. Assim como Israel era guiado por aquela grande coluna de fogo à noite, para que eles não tropeçassem nas pedras, como diz o Salmo 91, para que não tropeces com teu pé em pedra.
para que eles pudessem enxergar o caminho a qual eles estavam indo, para evitar que eles pudessem ser atacados por animais nocivos como serpentes e escorpiões. Então, esse grande lume, esse grande fogo, essa grande coluna, ela era usada para proteger o povo de Deus e também para iluminar os seus caminhos. Então eles não viviam em escuridão, ainda que estava escuro ao seu redor. Para eles mesmos, no seu arraial, existia essa luz, essa iluminação. Isso é um símbolo da igreja, porque a igreja é o Israel. A igreja é o Israel, nós somos esse Israel de Deus, que andamos na escuridão do deserto, que é o sistema a qual o mundo está vivendo, é a escuridão do mundo a qual nós estamos vivendo. E o Espírito Santo é esta coluna de fogo que nos guia no meio das trevas, que nos guia no meio da escuridade, da escuridão, que nos guia no meio desse sistema corrupto e corrompido, que nos guia no meio de tanta sujeira, de tanta escuridade. O Espírito Santo é que nos dá direcionamento em meio a tantas coisas más que têm acontecido. Então o Espírito Santo, ele vai ser simbolizado como fogo. E como eu já mesmo disse também, dentro do tabernáculo, aquele candelabro que tinha 7 lâmpadas que ardiam em fogo, aquele candelabro, ele é um símbolo da igreja, porque Apocalipse 1 vai dizer que Cristo, ele passeia no meio dos 7 castiçais, ou candelabros de ouro. E o candelabro em si é a igreja, mas essas chamas que ardem sobre o candelabro é o Espírito Santo. Essas 7 chamas representam o Espírito Santo. E como eu já disse em uma aula anterior, o candelabro e estas chamas, elas fazem parte de um mesmo ser. A igreja não é igreja sem o Espírito, a paz do Senhor, irmã Zinete. A igreja não é igreja sem o Espírito. É por isso que candelabro sem as chamas não tem serventia nenhuma. Castiçal sem as lâmpadas não tem propósito nenhum. É por isso que o candelabro, ele tem 7 braços, e esse candelabro simboliza a igreja. E esses braços é para sustentar as 7 chamas de fogo. A paz do Senhor, irmão Elmo. As 7 chamas de fogo, elas estão sobre o candelabro. O candelabro é a igreja, as 7 chamas é o Espírito Santo. E não tem como separá-los, porque eles fazem parte de uma mesma organização espiritual. É por isso que lá no fim, no Apocalipse, João vai dizer, o Espírito, que são as chamas, e a noiva, que é o candelabro, dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem, porque estão conectados, estão aliançados, não tem como separá-los. Eu já dizia, porque muitos se denominam igreja, muitos se chamam igreja, mas o verdadeiro candelabro é aquele que tem a chama do fogo do Espírito ardendo sobre a sua vida. Se a sua chama não estiver acesa, você é um candelabro apagado e não tem serventia para nada. Por isso que é importante a chama do Espírito arder
em minha vida, em sua vida, em nossa vida, porque candelabro sem a chama do Espírito para nada aproveita, para nada serve. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês são candelabro que tem que manter a chama do Espírito acesa. Vocês são candelabro, aleluia, mundialmente falando, evangelisticamente falando, vocês são o candelabro. Vocês são a luz do mundo, aleluia, e você é um candelabro, o seu propósito é iluminar a terra, o seu propósito não é tocar nos outros, o teu propósito não é manchar o reino, o seu propósito não é escandalizar o mundo, escandalizar a igreja, o seu propósito não é viver de qualquer maneira para que os infiéis venham tocar na imaculada noiva do Senhor. O seu propósito é ser luz, o seu propósito é iluminar, o seu propósito é ter a chama do Espírito ardendo em sua vida, é ter a chama do Espírito ardendo em sua alma. O seu propósito é ser um candelabro, que esteja clareando a humanidade que vive em trevas. Devemos dar testemunhos desta luz, devemos ser esse candelabro que está aceso, aleluia. Hoje nós estamos falando, aula passada, quem perdeu vai lá em quarta-feira, nós falamos sobre o Espírito Santo como água, o símbolo do Espírito como água. Hoje nós estamos falando do símbolo do Espírito como fogo. Então aquele candelabro que estava escondido dentro do tabernáculo, ele representa a igreja com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquelas 7 chamas no tabernáculo. Pastor, como é que o senhor sabe que o Espírito Santo é estas chamas que estão acesas no tabernáculo? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Diz assim, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou do trono saem relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardem, estão iluminando, aleluia, os 7 Espíritos de Deus, que são 7 tochas de fogo. Então, o mesmo Espírito que é água, é o mesmo Espírito que é fogo. Saem, aleluia, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, ou 7 Espíritos de Deus. Estão ardendo diante do trono do Senhor. Pastor, mas a Bíblia vai dizer em Efésios que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Sim, há um só Espírito. Mas por que a Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono, se o Espírito é só um? Na verdade, estas 7 chamas são 7 características de um só Espírito. Assim como o castiçal é só um, que tem 7 braços, aleluia, o Espírito é só um e possui 7 braços. Cada chama do Espírito, ou cada chama desse tabernáculo,
é um braço do Espírito Santo, é uma característica do Espírito Santo. O fogo que arde diante do trono, aleluia, é o Espírito Santo, que posteriormente, após a visão de João, seria derramado sobre a terra ou sobre os discípulos em Atos capítulo 2. Então ele está dizendo, dos tronos saem relâmpagos, vozes e fogo, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são, aleluia, que são as características do Espírito Santo. Cada tocha representa uma característica do Espírito. E aonde é, pastor, que está? Pai, Senhor, irmã Marinalva. Aonde é, pastor, que está? Está em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vai falar sobre cada uma destas tochas. Vai falar sobre cada uma destas tochas do Espírito Santo. Vai falar sobre Jesus. Repousará, 11:2, Isaías, sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de autoridade, o Espírito de senhorio, o Espírito de domínio, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2ª tocha, Espírito de entendimento, 3ª tocha, Espírito de conselho, 4ª tocha, Espírito de fortaleza, 5ª tocha, Espírito de conhecimento, 6ª tocha e Espírito de temor do Senhor, 7ª tocha. Então, os 7 Espíritos de Deus são as 7 características do Espírito Santo. Aleluia, as 7 chamas que João viu diante do trono. Em Apocalipse 4, versículo 5, são as 7 características do Espírito Santo que estão relatadas em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, nós recebemos a autoridade, que é o Espírito do Senhor ou o Espírito do senhorio. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que fala com autoridade, prega com autoridade, louva com autoridade, vive com autoridade. Agora, irmão, você não pode misturar ou confundir autoridade com arrogância, com ignorância, com prepotência, com domínio, porque há pessoas que dominam por causa da sua função. Aí eles impõem medo naqueles que estão debaixo da sua autoridade ou debaixo da sua função. Não é assim. A autoridade pelo Espírito é quando você exerce a autoridade pelo seu caráter, pela sua vida, pelo seu comportamento, pelo seu exemplo. As pessoas vão olhar e vão ver verdadeiramente ele ou ela está dirigindo ou fazendo a obra ou dominando com autoridade. Ele tem autoridade para falar, ela tem autoridade para falar, ele tem autoridade para ensinar porque aprendeu. A paz do Senhor, irmã Aline. Então, esse é o espírito da autoridade. Quando nós temos a autoridade de Deus, quando você prega e as pessoas não ficam falando assim, será se foi Deus? Será se não foi Deus? Porque quando Jesus pregava, ele tinha esse espírito, o espírito do senhorio, o espírito do Senhor. Ele disse, o espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, para abrir as cadeias dos presos,
para pregar alegria aos oprimidos e assim por diante. Jesus dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus tinha esse espírito de autoridade. Um dia ele pregou na sinagoga com tanta autoridade, que aqueles que estavam ali, os membros da sinagoga, eles disseram: quem é este, aleluia, que prega com autoridade? Aleluia, quem? Eles admiravam, a Bíblia vai dizer que eles admiravam da autoridade com que Jesus falava, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os fariseus, e não como os escribas, e não como os religiosos que tinham uma pregação só. Mudava os pregadores, mas a pregação era uma pregação chata, uma pregação sem vida, uma pregação que não tinha vida. Mas Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade. Não com arrogância, não com prepotência, não com soberba. Porque Zacarias 4:6 disse: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Força, violência e espírito. Força, violência e espírito. Pelo espírito. Bom, você pode ver, quando você prega e faz o apelo numa igreja, e você fala com força ou com violência, as pessoas podem até aceitar. Você falar assim: se você não aceitar Jesus, Jesus vai te cobrar. O diabo vai te matar se você não aceitar. Isso é força e violência. Ei, aproveita hoje, o diabo quer te matar e tal e tal. Aproveita, as pessoas vão por força e por violência. Mas quando é pelo Espírito, quando é por autoridade do Espírito, as vidas elas vão se firmar. As vidas vão ser tocadas. Aleluia. E isso não basta o pregador ter o Espírito. Também os ouvintes têm que ser sensível à voz do Espírito. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então não é por força e por violência, é pelo Espírito. O Espírito da autoridade. Um dia Jesus disse ao vento e ao mar: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E o vento acalmou, e o mar acalmou, o vento aquietou. E o discípulo disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aqui é o Espírito do Senhor. Esse Espírito de autoridade, ele pode ser derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que essa chama do Espírito, Ramando como Anassurianda Labai, vem invadir a tua vida, a tua mente. Que o Espírito de autoridade venha te tocar, te tomar. O Espírito do Senhor venha te encher, venha te queimar, venha alastrar sobre a tua alma, sobre o teu espírito e sobre a tua vida. E você tem essa autoridade para expulsar demônios, e você tem essa autoridade para impor as mãos e as pessoas venham ser batizadas com o Espírito, e você tem autoridade para pisar serpente e escorpiões. É a primeira chama do Espírito. Segunda chama do Espírito, Espírito de sabedoria. Que sabedoria é esta? É a sabedoria de Deus. É a sabedoria do Pai. É a sabedoria do céu. É você saber se portar. E esta sabedoria aqui vai ser chamada de discernimento. Discernimento. O núcleo da sabedoria é o discernimento, é discernir a vontade de Deus. Ser sábio não é você ter uma mente, de computador. Ser sábio é você discernir os reinos do céu, a vontade de Deus. É discernir espíritos, é discernir as palavras, é discernir, aleluia, quem é e quem não é que está ao teu redor. Ser sábio é você saber o que falar e para quem falar e quando falar. Ser sábio é você saber o que ouvir, quando ouvir e a quem ouvir. Ser sábio é saber a
hora de começar e de parar. Ser sábio é saber a hora de ir e a hora de voltar, ou a hora de mudar ou a hora de ficar. Ser sábio é você ter verdadeiramente o conhecimento de Deus. Aleluia! O sábio, ele ouve mais e ele fala menos. Aleluia! O espírito de sabedoria tem que estar na nossa vida. O sábio, ele sabe como se vestir. O sábio, ele sabe o que postar nas redes sociais. O sábio, ele sabe com quem que ele se relaciona. O sábio, ele sabe ouvir e ficar calado. O sábio não ira. O sábio respira. Na hora da afronta, o tolo ira, mas o sábio respira. Então não é só sabedoria de conhecer, porque sobre conhecimento eu vou falar depois, é sabedoria de vida, é sabedoria de discernimento, é sabedoria de entender. Inclusive, irmão, com tantas guerras, com tantas coisas que têm acontecido no mundo, quem é sábio de verdade sabe que Jesus está voltando. Quem é sábio de verdade sabe que os dias estão findando. Aleluia, aleluia, está brotando guerra. Aleluia, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus está à porta, Jesus está voltando, e quem é sábio de verdade vai começar, aleluia, a se preparar para encontrar com o Senhor. A paz do Senhor, irmã Chélia. Vai se preparar para encontrar com o Senhor. Quem é sábio de verdade vai lavar as suas vestes. Quem é sábio de verdade vai procurar a santidade. Quem é sábio de verdade vai buscar o arrependimento, a conversão genuína. Quem é sábio de verdade vai pôr a boca no pó. Quem é sábio de verdade vai se policiar mais. Quem é sábio de verdade está discernindo que Jesus está voltando. Isso é sabedoria, é ter discernimento. Rabassurianda labai. Tem crente, irmão, que não sabe que Jesus está voltando. Tem crente pensando em coisa da terra. Tem crente pensando em ficar famoso. Tem crente pensando em ficar rico. Tem crente pensando em prosperar na terra. Mas quem é sábio de verdade sabe que essa terra não tem nada mais a oferecer para nós. Jesus está voltando. E esse espírito de sabedoria, esta chama, essa segunda chama, alabassurianda alabaia, possa queimar sobre a tua vida. Ramande comanasurianda alabai, que essa chama possa queimar sobre a tua vida, e Deus te dá sabedoria para viver, Deus te dá sabedoria para compreender, Deus te dá sabedoria para ouvir, Deus te dá sabedoria para falar, Deus te dá sabedoria para relacionar, Deus te dá sabedoria para se comportar, Deus te dá sabedoria para respeitar, Deus te dá sabedoria para se submeter, Deus te dá sabedoria para ter compromisso, Deus te dá sabedoria em tudo. Espírito de sabedoria. A sabedoria traz discernimento, discernimento de espírito. Você consegue saber quem tem, quem não tem, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem prega pelo Espírito, quem não prega pelo Espírito. Essa sabedoria tem que queimar em nossa vida. O que eu vou receber, eu não vou, profecia que eu pego, profecia que eu não pego, revelamento que eu pego, revelação que eu pego, revelamento que eu não pego, revelação que eu pego. Aleluia, eu vou saber pesar na balança aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Sabedoria para viver. Terceira chama. Estou falando sobre as 7 chamas do Espírito. Espírito de entendimento. Isso aqui é muito parecido com a sabedoria. Entender. Compreender. Discernir. Espírito de entendimento, entender as coisas, compreender os propósitos de Deus, saber o porquê que eu estou passando luta, entender que o céu vale a pena, compreender que o nosso descanso não é aqui.
Entender que tem coisas maiores para vir. Tem coisas melhores para vir. Tem coisas gloriosas para se revelar. Entender a Deus. Entender os propósitos de Deus. Entender a palavra. Compreender a palavra. Não ficar, irmão, preso em palavras de homens. Palavras ensinadas por homens que não têm Deus. Entender o que Deus está falando. Quando eu abrir a Bíblia, quando eu ouvir um louvor, quando eu sonhar, eu tenho um entendimento do que Deus falou em sonho, que eu possa entender tudo, que eu possa compreender o que Deus está falando para não ser enganado por charlatões na internet, por homens que revelam por si mesmo, que eu possa entender o que Deus fala, que eu possa entender as pessoas, que eu possa entender os meus irmãos, que eu possa compreender o que eles estão passando, que eu possa entender a cada um, que eu possa me colocar no lugar deles, que eu possa me colocar no lugar de quem está passando luta, que eu possa ter entendimento das coisas, que eu possa compreender as coisas, porque todas as coisas, diz a palavra, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. O espírito da compreensão, do entendimento, venha arder sobre a nossa vida, que eu possa entender o porquê da porta fechada, que eu possa entender o porquê da enfermidade. Havia um homem que não entendia o porquê da enfermidade e das percas, e a Bíblia diz que um dia Deus apareceu a ele num redemoinho e disse: Jó, eu vou fazer algumas perguntas e você me responde. E Deus perguntou, e Jó não soube responder nada. E ele disse: eu sei que os teus pensamentos não podem ser escrutados. Eu bem sei que tudo podes. Aleluia. Eu pensava que eu podia, eu pensava que eu entendia, e hoje eu sei que eu não entendo nada. Aleluia. Eu sei que eu sou cinza e pó, porque antes eu ouvia, eu sabia, eu entendia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou entendendo tudo. Que Deus possa te fazer entender o porquê fechou a porta, que Deus possa te fazer entender por causa da mudança, porque você tive que mudar, que Deus possa te fazer entender porque Ele afastou pessoas do seu lado, que Deus possa te fazer entender porque que essa enfermidade foi, aleluia, colocada no teu corpo, aleluia, como o discípulo diz, quem pecou foi ele ou foi seus pais? Não, vocês vão entender hoje que foi para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus, aleluia, que o espírito do entendimento venha sobre a tua vida e você venha entender que até as coisas ruins na sua vida tem um propósito de Deus, que Deus possa te dar entendimento, aleluia, aleluia. Um dia Deus falou a Ezequiel, esses ossos podem reviver. Ezequiel disse: Senhor, eu não entendo muito, mas eu entendo, aleluia, que só o Senhor sabe. Que Deus possa te dar entendimento, que você não murmure. Quem tem espírito de entendimento não murmura, porque ele entende por causa da prova. Porque a Bíblia diz que a prova da nossa fé preciosa redunda em louvor a Deus. A prova da nossa fé preciosa vai redundar em louvor a Deus, adoração a Deus. Então eu tenho que entender que a minha prova glorifica a Deus. Paulo era um homem que tinha um espírito do entendimento. Ele dizia: eu sei, eu bem sei em quem tenho crido. Eu entendo o porquê das aflições. Eu bem sei que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E ele disse assim mais: eu bem sei, eu tenho entendimento que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoar. Aleluia, até a volta do seu Filho amado. Então nós temos que ter o espírito do entendimento para entender as coisas e não ficar murmurando, não ficar andando em labirinto, não ficar
preso no presente e nem voltar ao passado, mas avançar para um futuro de glória. Terceiro, quarto, espírito de conselho. Espírito de conselho é o espírito da sabedoria para aconselhar. É o espírito da sabedoria para você falar, para você aconselhar quem precisa, para você dar luz a quem está sem luz, para você orientar quem está desorientado, para você ter uma boa palavra. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim, aleluia, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para trazer uma palavra àqueles que estão nas regiões da sombra da morte, para eles venham raiar uma grande luz. O Espírito do conselho venha sobre nós e nós tenhamos bons conselhos para dar para as pessoas, que nós venhamos ter palavras sábias, palavras de vida, aleluia. A Bíblia diz que a palavra do sábio, a palavra de sabedoria é vida. Então que nós venhamos ter palavras de conselhos bons para as pessoas. Assim como o sogro de Moisés, que disse: olha, Moisés, eu tenho um conselho. Você ficar liderando o povo só, aleluia, você não vai se dar bem, você vai se esgotar, você vai ficar fraco, você vai adoecer, você vai ficar desanimado. Então eu vou te aconselhar, Moisés, sabe o que é que você faz? Você separa homens de caráter aí para que possam te ajudar na obra, porque esse homem tinha o espírito do conselho, e o conselheiro, o espírito do conselho, o conselheiro, ele tem o espírito de Deus e ele quer o bem para aquelas pessoas, aleluia. Nós vivemos em tempo de pessoas que não têm bom conselho, e vivemos em tempo de pessoas também que não buscam conselhos de quem tem o espírito do conselho. Eu vejo pessoas crentes aconselhando com parentes carnais, com amigos carnais, crente aconselhando com pessoas que não têm o espírito do conselho, não têm o Espírito Santo. E aí, irmão, o seu problema, a sua luta vai parar na internet, vai parar na vida dos outros. Os outros vão falar da sua vida porque você está procurando pessoas erradas para desabafar, para falar. Você está procurando pessoas erradas para abrir o seu coração. Aleluia! Por quê? Porque só o Espírito Santo dentro de uma pessoa pode ter bons conselhos para você. Terceiro, quinto, espírito de fortaleza. Aleluia, esta chama que está faltando em nossa vida, o espírito de fortaleza. Que espírito é esse, pastor? É o Espírito Santo, aleluia, nos fortalecendo para a guerra, nos fortalecendo para avançar, nos fortalecendo para não parar. A chama da fortaleza, aleluia. O crente que tem o espírito de fortaleza é um crente que mantém de pé. Ele passa luta, ele passa paz e ele está de pé. Ele passa por perseguição e ele está de pé. Ele é caluniado, ele está de pé. Ele passa prova, ele está de pé. As portas se abrem, ele está de pé. As portas se fecham, ele está de pé. Ele fica doente, ele está de pé. Ele é curado, ele está de pé. Está tudo bem na sua família, ele está de pé. Morreu algum ente querido, ele está de pé. Aleluia, ele não cai, porque o Espírito o fortalece. Alabassurianda, alaba. Esse mesmo Espírito tinha Jó, porque Jó foi alguém que passou por tudo mal que a terra pode oferecer, por todos os problemas que a terra pode oferecer, e no final de todo, ele pegou, se assentou na cinza e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Nu eu vim, nu eu vou, aleluia. Nu eu vim, nu eu vou, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Isso é espírito de fortaleza. Não adianta, não adianta tentar me derrubar, eu vou manter de pé. Não adianta tentar me caluniar, eu vou manter de pé. Não adianta se afastar de mim, boicotar meu ministério, eu vou manter de pé. Pode sair todo mundo da igreja, procurar outra igreja, eu vou manter de pé. Pode até os irmãos
que estão junto comigo dizer, sair e dizer, falar mal de mim, eu vou manter de pé, porque eu tenho uma chama que arde dentro de mim, e essa chama se chama espírito de fortaleza. Mesmo só, eu vou vencer. Labada, sorianda, labarraia. Decanta, labassurianda, labaia. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, estão caindo no mundo, porque não tem o espírito da fortaleza. O pecado está levando, o vício está levando, o diabo está levando, as drogas estão levando, o álcool está levando, a promiscuidade está levando, está derrubando todo mundo. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tem um espírito de força, espírito de fortaleza. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que vocês sejam corroborados no Espírito, que vocês sejam fortalecidos no Espírito. Corroborados é uma força incomum. Ser corroborado é receber uma força incomum. Que essa força venha te pegar aí, que esse Espírito venha te tomar aí. Aí os seus inimigos vão olhar e vão dizer assim: eu jurava que ela ia cair, mas não caiu. Eu jurava que ela ia cair, ela não caiu. Eu jurava que esse negócio de ser crente era só 3 meses, mas ele está de pé. O Espírito, essa chama, ela além de acender, ela fortifica, ela fortalece, ela dá estrutura. Se você dava um glória a Deus aí. Beber um negócio aqui, é água, tá? O espírito de força é o que está faltando na igreja. Está cheio de crente fraquinho, crente desanimadinho, crente que vai num culto na igreja, falta 3. Crente que não consegue orar, que não tem os joelhos que se dobram, crente que não consegue ter fé, crente que não consegue ler a palavra. Crente que não consegue ter uma estrutura de crente, meio difícil, meios de vida difícil. E Deus está dizendo: acende essa chama. Que essa chama do Espírito venha arder sobre a tua vida. E você mantenha a força de Deus. E você mantenha a força de Deus na sua vida. Que Deus possa te encher dessa força. Espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Sexta chama. Espírito de conhecimento. Espírito de conhecimento. Que espírito é esse, pastor? É o espírito da sabedoria da palavra. Espírito da sabedoria da palavra. E tem que ficar forte, porque dias difíceis virão. E foi o que eu falei aqui no começo, irmão. Não fica forte, não. Não busque Deus, não. Dias difíceis virão sobre a terra. Estão vindo dias difíceis, tá? Muita coisa. Olha aí. Haverá no final dos tempos peste, guerra. O coronavírus, o coronavírus, ele assolou o mundo. Ele amedrontou o mundo, assombrou o mundo. Agora vem guerra. Quem está firme com Deus, que fique firme com Deus. Quem está buscando a presença de Deus, que busque mais. Quem não está buscando, irmão, busque. Porque não é brincadeira. Vai chegar dias que correrão uns para um lado, outros para o outro, buscando a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Hoje desprezam a palavra. Mas dias difíceis estão chegando. Dias de guerra. Dias de luta. Muitas mortes. Muito choro. Muito desespero sobre a terra. Mas nós já sabemos. Nós não precisamos olhar na televisão, nós já sabemos, a Bíblia diz isso. Nós falamos isso. O Apocalipse fala isso, o livro dos profetas falam isso, mas nós queremos ver só prosperidade, nós só queremos ver coisas boas, nós só queremos ver isso, mas a Bíblia diz que haverá guerra. E nós só acreditamos como vimos na televisão.
E aqui que eu falo sobre o espírito do conhecimento. O espírito do conhecimento, ele já nos avisou. O espírito do conhecimento pela palavra já nos diz que vai ter guerra, vai ter morte, não vai afetar só a terra, o sol vai aquecer 7 vezes mais. E você está vendo que de uns anos para cá, cada dia que passa está mais quente, porque o sol ele tem se aquecido mais. Os dias seriam abreviados. Isso aqui é espírito do conhecimento, porque a Bíblia fala, os dias serão abreviados, e cada dia que passa, o dia passa mais rápido, a cada dia que passa, os dias estão acelerados. A Bíblia fala de fome, nós estamos vivendo um tempo de crise financeira, espírito do conhecimento. Estamos vivendo em dias de fome. Antigamente você falava de fome, aí você lembrava de África. É lá na África que o povo passa fome. É lá na África que o povo morre. É lá na África que o povo é desnutrido. Mas no Brasil, em outros países da América, já tem fome, já tem gente morrendo de fome. A fome, a crise financeira não vai melhorar, só vai piorar. E nós brigando por política, enquanto nós deveríamos estar de joelhos dobrados, pedindo misericórdia. Deus, espírito de conhecimento. Nós achamos que o problema é um político A, político B, e na verdade é os tempos se cumprindo. Pode colocar o homem mais honesto lá em cima, porque as coisas vão continuar, porque é Bíblia. E ainda se colocar o homem mais honesto, ele vai se corromper, porque é Bíblia. Então isso é espírito do conhecimento. E quem não tem esse espírito do conhecimento de tudo, de todas as coisas da palavra de Deus, vai ficar acreditando nesse pregador aí, que fala só coisa gostosa, coisa boa de ouvir, que a crise vai acabar, que vai ser só vitória, que vai ter sabor de mel, que não sei o quê, que não, agora é só no reino de Cristo, só vai melhorar com Jesus agora. Só melhora com Jesus, servindo Ele agora. Só melhora servindo Ele de verdade agora. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição. É conhecimento da palavra. O Espírito, ele nos leva a isso. O Espírito nos mostra isso. O Espírito nos dá a conhecer a isso. O apóstolo Paulo, ele disse, o Espírito me revelou que eu enfrentarei perseguições e açoites em cada cidade que eu passar. Isso é conhecimento. É isso que me espera. Prisões, aonde eu for. Espírito do conhecimento. Deus, ele dá-nos conhecimento. O apóstolo Paulo, ele não dizia assim, coloca aí 100 que Deus vai colocar 1000 na sua conta. É a teologia da prosperidade que está caindo por terra, porque o povo está acordando. Porque é tanta promessa, porque os pastores viraram políticos, fazendo promessa financeira para a igreja, mas não prepara a igreja para os dias de luta que vem. Estão fazendo promessa de prosperidade na terra e não prepara a igreja para ter força para superar as lutas que estão chegando. Isso é um escândalo. E a Bíblia diz, ai daqueles que promovem escândalo, prometendo paz aonde não há paz. E a Bíblia diz, e é conhecimento da Bíblia, é a Bíblia que fala, e quando disserem paz, 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 haverá repentina destruição. Enquanto estamos falando de paz, 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 de repente guerra. E os crentes fraquinhos, cocá. E os crentes que não estão preparados para isso. E os crentes que foram alimentados com iogurte. E os crentes que foram alimentados com miojo. E os crentes que foram preparados só para a vitória, só para a vitória. E os crentes que foram preparados para morar no monte, mas não foram preparados para habitar no vale. E os crentes que foram preparados só para receber, e não foram preparados para lutar como guerreiros.
seus joelhos. Igreja, temos que voltar a buscar o conhecimento da palavra. Temos que voltar a buscar conhecer o que Deus tem para revelar. O apóstolo Pedro, ele disse, eu sei que eu estou partindo. O apóstolo Paulo disse, o tempo da minha partida está próximo. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me revelando. Isso é espírito do conhecimento. Ele sabia, ele entendia, ele compreendia que os dias dele na terra estavam findando. Então que nós venhamos santificar. Que nós não venhamos dormir. Que nós venhamos manter de pé. E por último, espírito do temor do Senhor. É a sétima chama. Espírito do temor do Senhor. As chamas começam, a primeira chama começa com o Espírito do Senhor. E a segunda, e a última chama termina com o Senhor, começa com o Senhor e termina com o Senhor. A primeira chama é o Espírito do Senhor. Estou finalizando já. A primeira chama é o Espírito do Senhor. Aí vem a chama da sabedoria. A chama do entendimento, a chama do conselho, a chama da fortaleza, a chama do conhecimento e a chama do Espírito, do temor do Senhor. Começa com Espírito do Senhor e termina com Espírito do temor do Senhor. Começa com o Senhor e termina com o Senhor. Alfa e ômega. A diferença aqui é que começa com o espírito de autoridade. Eu exercendo a autoridade. E termina com o espírito da submissão. Temor do Senhor. Espírito da submissão a Deus. Temer a Deus. Reverenciar a Deus, adorar a Deus, se colocar debaixo da sua poderosa mão, exaltá-lo na beleza da sua santidade, tremer diante da sua presença e da sua palavra, tremer diante da sua glória e soberania, reverenciá-lo na beleza da tua santidade, e honrá-lo por todo o tempo e todo momento, porque ele preenche os céus e a terra. Porque ele se assenta no globo da terra. Porque a terra é escabelo dos seus pés. Porque ele tem um controle de todos os eventos da história. Porque ele tem um controle de toda a criatura. A Bíblia diz que ele tem o controle de toda a respiração. É ele que sopra para nascer e ele que tira o fôlego para morrer. O Senhor está diante do seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós precisamos respeitá-lo. Precisamos parar de zombar das coisas de Deus. Precisamos parar de zombar da autoridade de Deus. Precisamos honrá-lo. A terra, a criatura, tem que prestar reverência ao seu Criador. E eu não estou falando apenas de crente, porque as pessoas tocam em crente, falam de crente, mas a diferença é que nós respeitamos o nosso Criador, reverenciamos o nosso Criador, vivemos em partes para o nosso Criador, deveríamos viver mais, mas a diferença é esse povo que fala em Deus,
A diferença é que esse povo vive, respira para a glória dele. Isso é mais que merecido, porque ele nos deu fôlego de vida. Eu vejo pessoas idolatrando homens, pessoas idolatrando jogadores de futebol, cantores. Vejo pessoas idolatrando atrizes, atores de novela, idolatrando políticos, idolatrando até placa de igreja, idolatrando pastores, reverendos. Aleluia, eu vejo pessoas idolatrando. Por que nós não podemos reverenciar o Criador? Aquele que pode nos dar o fôlego de vida, aquele que pode pegar o nosso corpo e matar e lançar a alma no inferno. Orianda lá vai, o mundo tem que reconhecer a Deus enquanto é tempo. O mundo tem que conhecer a glória dele. O mundo tem que ter experiência com ele. O mundo tem que se prostrar diante da glória dele. Porque quem não se prostrar diante da glória dele e da misericórdia dele agora, vai se prostrar diante dele no juízo. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Pena que será tarde demais. Pena que será tarde demais. E quando eu falo igreja que adora, que teme, eu não estou falando daqueles que parecem igreja. Eu estou falando muito disso esses dias. Porque tem aqueles que parecem, mas não é. É como o trigo e o joio. O trigo e o joio são parecidos. A diferença do trigo e do joio, eles estão no mesmo campo. Eles nascem e crescem igual, não podemos arrancar porque ninguém sabe quem é trigo e joio. Mas Deus conhece. Aquele que plantou conhece. A diferença do joio e do trigo é quando eles amadurecem, quando eles ficam maduros, você consegue ver quem é e quem não é. E quando vem um vento, você consegue ver quem é e quem não é, porque o trigo se dobra, mas o caule do joio é duro, ele não se dobra, ele quebra, mas ele não se dobra, ele é orgulhoso. Mas Deus sabe, o trigo e o joio, mas o trigo, aleluia, ele reverencia a glória de Deus. O trigo, que é a igreja verdadeira, que Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja, Deus vai tirar um povo do meio do povo, Deus vai tirar um Israel do meio de Israel, Deus vai tirar. A Bíblia diz, não mexa no mosto, porque ainda tem bênção nele, aleluia. Se achar um cacho de uva, aleluia, no meio da perdição tem bênção nele. Ainda tem gente que teme a Deus, ainda tem gente que tem o espírito do temor, ainda tem gente que chora na presença de Deus, ainda tem gente que a maior alegria é se dobrar e ajoelhar e falar com aquele que reina, que domina toda a terra. A terra está assombrada, assombrou com corona, está assombrada com guerra, mas ele está sentado glorioso no seu trono. E eu tenho que adorá-lo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Orianda labassurianda labaia, em reverência. E eu disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Orianda labassuri canta, e canta labassúria. E ali o profeta reverencia, teme e treme diante da presença de Deus. Igreja, está na hora de nós pararmos, de ficarmos, aleluia, aleluia, insensíveis ao que está acontecendo. Deus quer que nós nos dobramos diante dele. Candore cai nderebia sou. Anda souri anda lá sei que andou e andaraia. Enda chonde comana suria. Alabando rebassuri anda labaia. De canto comana suri ande quebia. Alabando ande comana surianda. De canta labassuria. Tá chegando o tempo em que a glória será só dele. Tá chegando o tempo que só ele será glorificado. Está chegando o tempo que só ele será honrado. Vamos tirar os olhos de homens carnais e vamos colocar os olhos no trono de Deus. No trono da glória. No trono eterno. As suas vestes encheram o templo. Aleluia. E os serafins diziam, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. Que Deus venha, aleluia, acender esse espírito do temor do Senhor. Que você venha aprender a respeitar ao Senhor, na igreja, na sua casa, onde você for. Que você venha antes de fazer, de falar, de ouvir, antes de qualquer coisa, aleluia, reverenciar a Deus e perguntar: Senhor, o que eu faço? Senhor, tudo que eu faço é para a tua glória. Que venhamos aprender a respeitá-lo, a honrá-lo, temer a Deus. Devemos temer a Deus e dar glória. Temor do Senhor, que esse Espírito venha. Irmão, não ir para a igreja com cara feia, não ir para a igreja com rixa com os irmãos, ir para a igreja exatamente para chorar na presença dele, se derramar na presença dele e glorificar o nome dele. Parar com esse negócio de ficar zanzando na igreja, andando para lá e para cá, aleluia, fazendo bagunça. Temos que reverenciar, guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Essas são as 7 chamas que ardem. 7 chamas que ardem diante do trono. 7 chamas que ardem diante do trono. Essas são as 7 chamas que ardem diante do trono. Estou terminando. Só vou ler 2 versículos e termino. Apocalipse 4, 5 de novo. Apocalipse 4, 5 de novo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Em Atos capítulo 12, essas chamas foram... Em Atos capítulo 2, estas chamas foram lançadas. Essas 7, elas se multiplicam e viram 120. E do 120 se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica e vai se multiplicando até hoje. Essas 7 chamas que ardem são esse Espírito que eu falei em Isaías 11, 2. Em Atos capítulo 2, versículo 3, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Os discípulos, em Atos 2, eles não somente foram batizados com o Espírito Santo, mas eles receberam toda a capacitação para o ministério ou para o reino de Deus. Eles não somente receberam o Espírito para pular, para profetizar, não. Quando aquelas chamas vieram sobre as suas cabeças, eles receberam o Espírito do Senhor, que é a autoridade, o Espírito da sabedoria, eles receberam o entendimento, eles receberam o Espírito do conselho, eles receberam o Espírito do conhecimento, eles receberam o Espírito da fortaleza. É por isso que eles apanhavam e ficavam de pé. É por isso que eles eram ameaçados e não paravam de pregar. Espírito da fortaleza. E eles receberam o Espírito do temor, de temer a Deus. Porque quando eles foram adorados, quando quiseram adorar a Pedro lá na casa de Cornélio, ele disse: não me adora não, porque eu sou homem igual a você. Então, em Atos capítulo 2, eles recebem a plenitude das características das 7 chamas do Espírito. E a igreja até hoje, a igreja verdadeira, até hoje possui estas 7 chamas ardendo nela. A igreja até hoje tem essas 7 chamas ardendo nela. A igreja verdadeira tem autoridade. A igreja verdadeira tem sabedoria.
A igreja verdadeira tem entendimento. A igreja verdadeira sabe aconselhar. A igreja verdadeira é forte. A igreja verdadeira tem conhecimento. E a igreja verdadeira teme a Deus. Tem temor a Deus. Num culto, irmão, que tem na igreja, você pode saber quem tem temor e não. Os cultos que tem na igreja, você pode perceber quem tem temor e não. Só pelo comportamento do crente dentro da igreja, pela ética dele dentro da igreja, você sabe se ele teme a Deus ou não. Tem muita falta de respeito dentro da igreja. Muita falta de reverência a Deus dentro da igreja. Então a igreja verdadeira ela tem essas chamas. E essas chamas não podem apagar. E só para terminar, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Você que tem essas chamas, olha o que Deus fala para você. Hoje nós estamos falando sobre o Espírito Santo como fogo. Aula passada nós falamos sobre o Espírito Santo como água. Segunda-feira nós vamos falar sobre o Espírito Santo como vento. Cinco 19. Não apagueis o Espírito. Olha a ordem de Deus para nós. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. A igreja tem obrigação de manter o Espírito Santo acesa. Não devemos ter um candelabro só com beleza, o candelabro de ouro, só belo e apagado. O candelabro pode ser mais belo que for, mas ele não cumpre o propósito se não tiver as chamas acesas. E a chama acesa é o Espírito Santo. É o Espírito ardendo por intermédio da nossa vida. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. E para você que não sabe, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, lá no final, Paulo está dizendo, e o Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados. E ele está dizendo assim no capítulo 5, não apagueis o Espírito. Porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que mantém o Espírito acesa. Alabassurianda alabarraia. Decanta lá a bassúria. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que ainda tem fogo, que tem fé, que arde. A Bíblia diz, quando o Filho do Homem voltar, será se ele achará fé na terra. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque é por ele que você vai ser arrebatado. É por isso que a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O candelabro e as chamas dizem, vem. Amém? Essa é a exortação de Deus para você. Não deixem apagar o seu espírito. Não apague o espírito em você. Ah, pastor, mas eu já estou com o espírito apagado. Meu candelabro está vazio. O meu candelabro está frio. Acenda ele, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira estaremos aqui, lembrando aos irmãos que o nosso Almoçando a Palavra agora é segunda, quarta e sexta, tá? Para mim ficou melhor por causa das correrias do dia a dia
e fazer todo dia, irmão, nós já temos ensino nas igrejas, né? Eu já dou ensino em 3 igrejas, e com mais o Almoçando a Palavra seria, em 5 dias, seria 8 ensinos por semana. E aí fica difícil, né? É difícil. Pregar é difícil, ensinar é mais difícil ainda mais na internet. Então nós temos que entender essas coisas também. Mas para nós vai ficar bom. Segunda, quarta e sexta, tá? Que nós venhamos memorizar na nossa mente. Dia sim, dia não. Amanhã sábado teremos culto de ceia na Vila Propício, tá? Inclusive, já quero estar falando aí, ó, o irmão Elmo tá aí, tá? Nossa ceia é agora sábado e domingo, tá? Amanhã na Vila Propício e domingo em Goianésia. As 2 serão transmitidas, tá bom? Porque o irmão Elmo, ele ceia conosco, né? Nas nossas ceias. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Então amanhã nós teremos culto de ceia em Vila Propício. Domingo teremos culto de ceia lá no Dona Fica. Lembrando que a nossa ceia no Fica será uma ceia geral. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Segunda-feira nós voltaremos com o nosso Almoçando a Palavra. Que Deus abençoe a todos e até mais.